Shalom a todos, é um grande privilégio mais uma vez estar fazendo esse trabalho em vídeo com um propósito de esclarecer para algumas pessoas que estão tendo o privilégio de nascer para o nome do Salvador da humanidade, o nome original, eu digo nascer, porque a maioria das pessoas conhecem pelo nome de Jesus Cristo, nome de origem grega, e o Salvador da humanidade tem o seu nome no idioma hebraico. Então, este é o propósito de fazer este vídeo. Hoje eu quero apresentar aos senhores os 5 caracteres que compõem o nome original do Salvador da humanidade. É composto pelas consoantes Yod, Ve, Vav, Shin e Ain. E essas são as 5 letras que representam o nome do Salvador da humanidade, que pode ser encontrado nos documentos que devem um grande respeito. Não digo originais porque durante o tempo não se dá para dizer que algo é original, mas os documentos que tem devemos ter respeito por eles, e nesse documento encontra o nome grafado com esses caracteres. Também estou aqui com o objetivo de apresentar aos senhores como um sabichão, um sabe-tudo, com alguém que não tenha erros. Eu sou humano como qualquer um dos senhores. Eu acredito que dentro daquilo que eu aprendi, eu posso repassar aos senhores algumas coisas que vai servir para as pessoas que têm algumas dúvidas. Se eu puder ajudar aos senhores em alguma coisa, eu já me sinto útil fazendo esse trabalho. Acredito também, sei de minhas limitações, acredito que existem várias outras pessoas com muito mais capacidade do que eu, mas no entanto eu estou aqui hoje para fazer este trabalho, né? E peço desculpa aos senhores desde já, se porventura esse trabalho não chegar ao seu nível de expectação, mas acredito que, se o Eterno nos permitir, nós estaremos fazendo outros trabalhos e assim caminhando sempre para melhorar o trabalho de informações, o nosso conhecimento diante do Eterno e diante das pessoas, para passar uma mensagem de uma forma real ou bem em cima daquilo que deve ser. Eu tenho visto na rede, no YouTube, que nós conhecemos coloquialmente, cotidianamente, nós conhecemos por YouTube, vários vídeos falando sobre o nome original do Salvador da humanidade e do Eterno. Eu tenho observado muitas coisas boas nesse trabalho, e desde já quero parabenizar as pessoas que têm a responsabilidade de vir a público para fazer um trabalho desse, como eu estou vindo aqui para fazer esse trabalho. Eu sei que ninguém é perfeito, ninguém consegue agradar a todas as pessoas, não existe ninguém que seja 100% bom, que não tenha nada ruim, ou alguém que seja ruim, entre aspas, né, que não tenha nada de bom. O homem sábio, o homem no sentido de pessoa, consegue tirar coisas boas até de pessoas supostamente ruins. Então, o nosso trabalho aqui é com o propósito de alcançar as pessoas que têm uma visão de querer saber mais, né? Fora do extremismo. O que eu tenho visto também em alguns trabalhos em vídeo é um certo extremismo religioso que tem adentrado no meio dos grupos que supostamente dizem invocar o nome do Salvador da humanidade. Isso é bastante questionável, né? Nós sabemos que isso sempre acontece nos grupos, desde o princípio tem acontecido. E as pessoas às vezes têm falado alguma coisa em relação ao hebraico, falado que o hebraico que se fala hoje no hebraico, que aquilo não presta, que é isso, que é aquilo. E também tem falado sobre os maçoreta, falam sobre as coisas pagãs, e é disso que eu quero comentar hoje. Tá bem? As pessoas que conhecem o nome original do Salvador, eu digo, conhecem o nome no sentido vocal do nome, porque existe no sentido escrito. Várias pessoas têm apresentado
transliterações diferentes. Isso nós vamos falar mais em breve. Mas hoje eu quero falar aos senhores que confessam esse nome, compostos por esses 5 caracteres, Yod, Re, Vav, Shin, Ayin, que eu escolhi para mim pronunciar esse nome da forma Yahushua. Esta é a forma que eu achei mais correta, diante das pesquisas que eu tenho feito. E quero em breve apresentar aos senhores esse trabalho, essas pesquisas também, procurando um vestígio deste nome maravilhoso. E esta é a forma que eu decidi invocar. Hoje também, meus amados, eu não estou aqui, como já disse, para afrontar os senhores. Eu estou aqui com o propósito de que nós juntos possamos aprender cada vez mais. Também não quero disputar com os senhores quem é que sabe mais, porque o propósito meu e seu não é esse. O nosso propósito é crescermos para a adoração do Eterno e, com isso, alcançar as pessoas no sentido verdadeiro de mente aberta, no sentido de repassar a mensagem realmente como ela é, sem misticismo, sem extremismo, que isso que é o importante. Nós não precisamos amedrontar ninguém no sentido de que a vida que elas estão vivendo é diabólica e etc. As pessoas têm mente e inteligência. Se nós fazermos um trabalho sério, apresentar às pessoas aquilo que foi adulterado de uma forma clara e objetiva, eu acredito que as pessoas podem raciocinar, meditar sobre o assunto e tomar as decisões que elas acharem melhor. Sempre as pessoas que têm falado sobre o nome do Salvador, algumas delas, aqueles que de uma certa forma têm se sentido como líder, né? Eu não sou nenhum líder, muitas delas têm dito que são professores de hebraico, né? Ou que são expert em hebraico. Eu, pelo contrário, não sou um professor de hebraico, também não sou um expert em hebraico, acredito ser um grande admirador dessa língua maravilhosa. Não sou um acadêmico em hebraico, nem em grego, mas durante muitos anos eu tenho feito pesquisa nessas línguas. Então, com esse trabalho, eu aprendi algumas coisas do hebraico, eu tive alguma certa sensibilidade com esse idioma, e dentro disso eu quero passar para os senhores, não ensinar, eu quero transmitir aos senhores aquilo que eu acho que deve ser retransmitido. Porque, na realidade, nós, no nosso dia a dia, nós estamos num intercâmbio de conhecimento. Eu repasso a você o que sei, aprendo com você aquilo que me falta saber, e assim crescemos. Crescemos para cada vez mais fazer as coisas com responsabilidade. Nesse sentido, eu quero falar hoje aos senhores com relação ao hebraico, né? O hebraico paleo, ou o paleo-hebraico, o hebraico arcaico, no sentido de antigo, que as pessoas falam muito que isso é o certo, eu acredito que realmente seja. Mas é bastante importante nós imaginarmos que as coisas mudam. A língua, ela vai se aperfeiçoando. Como se aperfeiçoou as línguas neolatinas, o hebraico também foi assim. É considerado que o hebraico é uma língua milenar. Só que o hebraico, estou falando da escrita, ele não foi originalmente inventado pelo povo hebreu. Eu acredito que, se você não saiba, você possa pesquisar sobre isso. O hebraico, o escrito, o paleo-hebraico, ele foi criado pelos fenícios, os povos fenícios. Foi o primeiro povo a criar um alfabeto de 22 consoantes. O povo hebreu, por sua vez, tinha o costume de retransmitir a mensagem oralmente, ela era feita de pai para filho, e assim ia repassando o conhecimento, a mensagem, a história ia sendo retransmitida de pai para filho. Mas os hebreus aprenderam a técnica do alfabeto fenício, e eles conseguiram melhorar o trabalho dos fenícios de forma que o hebraico paleo, o paleo-hebraico, a escrita fenício, veio a ser conhecida como paleo-hebraico. Ele veio conhecido como um trabalho dos hebreus. Na realidade, os hebreus apenas aperfeiçoou a técnica dos fenícios. E assim, aquela língua que outrora era apenas retransmitida oralmente, passou a ser escrita, passou a ser
grafada em pedras, grafada em tábuas, etc., até chegar nos nossos dias, vestígio de um hebraico antigo. Por exemplo, às vezes você fala, mas é impossível isso acontecer, né? O hebraico deve ser escrito de forma com caracteres hebraicos. Se você levar em consideração os idiomas que nós conhecemos, por exemplo, português, inglês, francês, alemão e vários outros, usa o alfabeto universal, que é composto por A, B, C, D, E, F, G, assim por diante. Nós escrevemos português usando o alfabeto universal. Escreve-se em inglês usando o alfabeto universal. Então, como idioma, pode usar qualquer alfabeto para se escrever. Nós podemos usar hebraico para escrever português, como podemos usar grego para escrever hebraico, ou grego para escrever português, e assim por diante. Esse alfabeto antigo, ele durou aproximadamente até o exílio de Babilônia. No exílio de Babilônia, quando o povo foi para a Babilônia, outro alfabeto, que também ele veio desse alfabeto fenício, ele sobressaiu. Esse alfabeto é o aramaico. Quando o povo foi para o cativeiro, lá eles aprenderam um outro alfabeto, não uma outra língua, eles aprenderam um outro alfabeto. Eles sempre falaram hebraico. A parte vocal sempre foi em hebraico. Hebraico é fonética. Então eles escreveram outro alfabeto lá, e quando eles retornaram para Jerusalém, eles retornaram escrevendo o hebraico em uma outra escrita. Se você quiser, você pode aprofundar nesse assunto. O alfabeto aramaico passou a ser escrito hebraico. Então, quando eles retornaram para Jerusalém, lá tinha ficado algumas pessoas e também já tinha sido alcançado por esse alfabeto, de forma que as pessoas passaram a escrever hebraico em alfabeto aramaico. Daí surge aquela meia-verdade, né? As pessoas dizem que quando o Salvador veio, em Israel falava aramaico. Na verdade, o povo hebreu sempre foi zeloso com a sua língua. Eles não falavam aramaico, eles falavam mais escrito em alfabeto aramaico. Ok? Uma coisa importante também é os maçoretas. Às vezes as pessoas acabam falando mal dos maçoretas, etc. Mas é importante nós meditar sobre isso. O trabalho dos maçoretas teve muita importância para nós, nos nossos dias, chegarmos a falar novamente o hebraico. Que com o povo hebreu indo cada um para os seus lugares, nos quatro cantos do mundo, o hebraico em si era falado entre eles, mas de uma certa forma perdeu uma ramificação. O trabalho dos maçoretas foi muito importante para retornar a essas origens, para retornar o trabalho de como se deve fazer na questão verbal, na questão de pronúncia, né? Então, o trabalho dos maçoretas, nós devemos ter cuidado para falar nisso, na questão de extremismo, né? Nem ser extremista para um lado e nem ser extremista para o outro lado, né? Nós devemos andar no caminho do meio, analisar todas as coisas e reter o bem. Assim, evidentemente, eu acredito que nós poderemos crescer mais e mais para transmitir a mensagem do Eterno, para aprender mais sobre o que o Eterno requer de cada um de nós, para prestarmos a Ele uma adoração maravilhosa. Eu quero dizer também, esse trabalho eu estou fazendo porque algumas pessoas têm falado, olha, mas esse povo que invoca o nome, eles falam tanto, né, de coisas sagradas, de coisas benditas puras, e falam que o hebraico é tão maravilhoso, e o hebraico ele foi criado pelos fenícios. E é verdade. Mas isso prova que o povo hebreu sempre foi um povo muito zeloso, né? Você observa, eles pegaram um alfabeto, supostamente um povo pagão, e melhoraram, colocaram no idioma hebraico, que é maravilhoso. O hebraico é chamado de Lashon HaKodesh, ou